O próximo conceito de orientação a objeto que eu gostaria de trabalhar com vocês é o conceito de herança. Vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar aí que eu tenho três animais, né? Vamos supor que eu tenho um cachorro, uma coruja e uma galinha. E quando eu olho para esses três animais, o cachorro, a coruja e a galinha, eu consigo identificar atributos e métodos, né? Ou seja, comportamentos semelhantes desses animais. Por exemplo, todo animal, se eu aferir, ele vai possuir um peso, né? Ele tem um peso. Todo animal também precisa ter uma alimentação. É claro que o peso do cachorro é diferente do peso da coruja, que é diferente do peso da galinha, e o mesmo para a alimentação. O cachorro come um tipo de comida, a coruja come outra e a galinha come outra. Mas, em suma, esses dois atributos, os três possuem em comum. E também vale para alguns métodos, né? Algumas é, habilidades que o animal consegue fazer. Então, por exemplo, independente se ele é um cachorro, uma galinha, uma coruja, ele tem que comer, ele precisa dormir. Geralmente o animal se movimenta e faz barulho também, embora seja diferente. O cachorro faz um tipo de barulho, a coruja faz outro, a galinha faz outro barulho, o cachorro se movimenta de uma forma, a coruja de outra, o cachorro tem determinados hábitos, a galinha outra e assim por diante. Mas eu poderia agrupar o cachorro, a coruja e a galinha em uma classe um pouco mais genérica e chamar essa classe de animal. E aí qualquer animal que eu imaginar, ele vai ter esses atributos e métodos aí, ó. Qualquer animal vai ter peso e alimentação, qualquer animal vai correr, vai comer, vai dormir, vai movimentar, vai fazer barulho. E é aqui que eu consigo ilustrar aí a questão da herança no Java. O que é a herança? Ao invés de eu escrever a mesma coisa para classes muito parecidas, eu escrevo uma única vez e herdo, né? Ou seja, eu transfiro para as outras classes esse conjunto de características, seja ele atributos ou métodos. Nesse sentido, o conceito de herança visa reduzir o tempo de desenvolvimento de programas, justamente porque ele elimina código duplicado e ele generaliza o comportamento comum de uma classe. Então, ao invés de escrever métodos, comer, dormir, movimentar, para o cachorro, comer, dormir, movimentar, para a coruja, comer, dormir, movimentar, para a galinha, eu falo o seguinte: eu escrevo os métodos uma vez só para o animal, e sempre que eu falar este objeto é um animal, automaticamente ele já possui todos os atributos e métodos do animal. Uma nova classe, quando ela é criada, adquirindo, né, os membros de uma classe já existente, essa classe que herda, que ela é criada, ela é chamada de classe filha ou de subclasse. O fato dela adquirir os atributos e métodos significa que ela está herdando esses atributos e métodos. E a classe que ela herda, da classe que ela herda, é chamada de classe pai ou superclasse. Então, por exemplo, olhando nessa ilustração, animal é uma superclasse ou classe pai das subclasses ou classes filhas, cachorro, coruja e galinha. Herdando da classe animal, tanto o cachorro quanto a coruja e a galinha possuem em todos eles os atributos peso e alimentação e os quatro métodos: comer, dormir, movimentar e fazer barulho. Ainda, a subclasse pode aprimorar esses métodos, acrescentando novos métodos. E aí entra o conceito de especialização. Ou modificando métodos que foram herdados. E aí nós temos aí o conceito de sobrecarga de métodos. Ou seja, o cachorro pode fazer mais coisas do que só comer, dormir, movimentar e fazer barulho.
A galinha pode fazer mais coisas que o cachorro não faz, do que além de dormir, comer, movimentar e fazer barulho. Por exemplo, eu posso especializar este método aqui, esta classe galinha, por exemplo, incluindo um método botar ovo. Esse método botar ovo, ele é exclusivo e específico, neste caso, da classe galinha. O cachorro não possui essa capacidade. O cachorro não possui, então, o método botar um ovo. Mas eu posso especializar o cachorro e criar um método enterrar o osso. O método enterrar o osso é um método exclusivo, específico da classe cachorro, que não está disponível nas outras subclasses. Ou seja, a coruja não tem a capacidade de enterrar um osso. Então, nesse sentido, eu tenho aqui a especialização. Também posso fazer uma sobrecarga de métodos. Por exemplo, o método fazer barulho. O cachorro faz o barulho de um jeito, a coruja faz o barulho de outro, e a galinha faz outro tipo de barulho, emite um outro tipo de som. Mas todos eles fazem barulho. Então eu vou fazer uma sobrecarga de método. O que é isso? Eu vou reescrever o comportamento do método fazer barulho. O cachorro vai fazer o barulho do cachorro, a coruja da coruja e a galinha o barulho da galinha. Ou seja, o método é comum para todos, mas o funcionamento do método é específico de cada classe. Então, nesse sentido, eu tenho o que nós chamamos de sobrecarga de método. Quando eu for falar sobre polimorfismo, nós vamos voltar nesse assunto de sobrecarga e eu vou explicar melhor como que funciona. Sobre herança, o Java suporta apenas herança única, ou seja, uma classe só pode herdar de uma superclasse. Não é possível eu herdar de duas classes. Para fazer este recurso, de herança, eu utilizo lá na declaração da classe a palavra reservada extends, seguida do nome da superclasse. Um detalhe importante é que o construtor de uma subclasse deve chamar o construtor da superclasse. Para que isso aconteça, a palavra reservada super ela é utilizada. E isso não só para o construtor, para qualquer método. Sempre que eu quiser fazer referência à superclasse, eu vou utilizar a palavra reservada super. Vamos entender essa questão aqui do construtor. O cachorro só existe se existir primeiro um animal. Não tem como eu falar que cachorro é uma outra classe que não seja também animal. Por exemplo, cachorro não pode herdar de uma classe humano, não pode herdar de uma classe carro. Cachorro precisa herdar de uma classe animal. Então, para o cachorro existir, é necessário existir o animal. Nesse sentido, o que acontece? O existir nem sempre envolve a instância de uma classe, mas sim a inicialização dos seus atributos e também os métodos. Quando eu herdo e chamo um construtor da superclasse, eu estou chamando esses atributos e métodos à existência. E aí é como se eu pegasse uma cópia disso aqui e agregasse dentro da classe cachorro. Se eu não chamo o construtor da superclasse, eu não tenho o peso, a alimentação e os outros métodos, sendo assim o cachorro não consegue existir. Então, eis a importância de inicializar uma subclasse pelo construtor da superclasse. E aí vale a regra. Se a superclasse não possui um construtor, a sua subclasse, ao chamar o método construtor, ou se também não existir um construtor, ao inicializar um objeto da subclasse sem construtor, automaticamente um construtor de subclasse é definido e este construtor de subclasse automaticamente chama o construtor da superclasse. Se o construtor da superclasse não for definido, o Java invoca um construtor padrão desta superclasse. Então fica aí o conceito de herança, superclasse, subclasse
especialização e sobrecarga de métodos. A questão da herança com a palavra reservada extend, a importância de se chamar o método construtor da superclasse e a palavra reservada super quando eu quiser fazer qualquer referência à superclasse. Bom, isso aqui eu acabei já explicando, né? A primeira tarefa de um construtor de subclasse é chamar o método construtor da superclasse para garantir que as variáveis de instâncias herdadas da superclasse sejam inicializadas. Isso deve aparecer como a primeira instrução no corpo do construtor da subclasse. Superclasse direta é aquela a partir da qual a subclasse herda de forma diretamente. Por exemplo, aqui, cachorro é uma subclasse direta da classe animal. Coruja e galinha é uma subclasse indireta da classe animal. Por quê? Porque ela está 2 ou mais níveis abaixo da superclasse. Né? Então, a superclasse indireta está 2 ou mais níveis acima de uma subclasse. Aqui só um parênteses, né? Que em Java, todas as classes eram de uma superclasse chamada Object. E aí eles têm 11 métodos que podem ser sobrecarregados. Pessoal, para a gente colocar em prática tudo isso que eu falei, nós vamos utilizar os conceitos que nós estamos vendo até agora, de classe, objeto, atributo, método, e vimos na aula passada o encapsulamento, para criar essa estrutura de herança. O que eu convido você não assuste ao ver um diagrama desse. Vamos fazer as coisas com calma e por partes. O que você vê aqui nesse exercício? Bom, você vê um diagrama, eu tenho uma superclasse chamada animal, tenho 2 atributos e 4 métodos. Dessa superclasse, herda uma classe chamada cachorro e uma ave. A classe cachorro possui um método enterrar osso, a classe ave possui 2 métodos chamados voar e botar. Da classe ave, herdam mais 2 subclasses. Subclasse coruja, subclasse galinha. Quando você olha esse diagrama, mais 2 conceitos nós podemos observar. Quando eu parto de um nível inferior e vou para um nível superior na herança, eu tenho o conceito de generalização. Ou seja, a classe animal ela é mais genérica do que a classe galinha. Se você olha para a galinha, você sabe que ela é um animal. Mas se você olha para o animal, você não sabe o que vem depois disso. Ele pode ser um cachorro, uma coruja, uma galinha ou qualquer outra coisa que seja compatível com o animal. Se você começa a olhar isso aqui de cima para baixo, nós temos um conceito de especialização. E olha aqui que interessante, na classe cachorro, nós temos mais um método chamado enterrar osso. Ou seja, o cachorro ele é mais especializado, ele é mais específico do que o animal. Tudo que tem animal tem em cachorro. Embora eu esteja vendo aqui em cachorro apenas o método enterrar osso, dentro dessa caixinha veio por herança os atributos peso, comida, os métodos comer, dormir, movimentar, fazer barulho, e eu ainda tenho um método específico da classe cachorro chamado enterrar osso. Nessas condições, a classe cachorro possui 5 métodos e mais 2 atributos. Então, nós vamos inicializar essa implementação de tal forma que eu me familiarize com o conceito de herança. Vou gravar um outro vídeo para fazer a implementação, só no intuito de não deixar esse vídeo muito longo.